Cumprimento aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre uma bênção estar aqui com os irmãos no fim de semana. Vamos orar para Deus abençoar a nossa reunião, para Deus colocar que o seu Santo Espírito opere no nosso meio, que o seu Santo Espírito haja nas nossas vidas, use a nossa mente, a nossa boca, que nós possamos ser instrumentos dele nesse momento. Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, te agradecemos por mais essa reunião. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, usa, Pai, cada um que for falar nesta tarde, Pai, de domingo. Usa, Pai, para honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Que o teu nome seja exaltado e que o nosso nome seja diminuído, Pai, porque nós somos apenas instrumentos para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Pai, a mente, o coração, os lábios, Senhor, para que fale o que for da tua vontade, o que o nosso irmãozinho que está lá do outro lado, Pai, precisa ouvir, está necessitado, está carente de uma palavra vinda de Ti, Pai. Oh, Senhor Jesus, cura os que precisam de cura, Pai. Abra as portas de trabalho para quem precisa de trabalhar, Senhor. Para quem está desempregado, Senhor. Dá paz nesses lares que estão, Senhor, sem paz, sem amor, sem compreensão, sem união. Dá paz, Senhor, visita. Entra, Senhor, através do teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Continua conosco, abençoando-nos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus, amém. Amém. Hoje eu preparei a vida de oração do nosso Senhor Jesus, em Lucas capítulo 6, verso 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, aqui demonstra que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele orava, Ele falava com o Pai, que Ele falava com Deus, o Criador, né? Por que Ele falava? Porque ele sentia necessidade, Ele queria estar em união, em comunhão com Deus, né? Então, tópico 1. Ele falava quando? Bem cedo. Entre outros períodos do dia, né? Entre outras necessidades, em um período do dia ele falava bem cedo. Marcos capítulo 1, verso 35. Tendo-se levantado de madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Então, ele orou de madrugada. Olha, que bênção. Dizem que de madrugada a fila é menor, né, irmãos? Isso é um ditado popular, né? Não sabemos se é verdade ou não, mas sabemos que nós temos paz, nós temos silêncio, que nós podemos falar com Deus, nós não temos aquela correria do dia a dia, nós podemos falar, entregar todas as nossas ansiedades, preocupações nas mãos de Deus, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Assim como Ele tem cuidado, Ele vai continuar cuidando de nós, porque Ele é poderoso, né? Para ouvir as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas necessidades e mandar resposta. Bom, outro tópico é quando ele orava, né? Em sua primeira aparição pública. Então, ele não confiou em si mesmo. Ele orou a Deus por estar aparecendo publicamente pela primeira vez, né? E vamos lá.
em Lucas capítulo 3, verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu. Ele, quando apareceu, foi quando ele foi batizado por João Batista. E ele orou a Deus, né, a Deus Criador, e o céu se abriu, né, e uma pomba apareceu, e ele sentiu comunhão com Deus através daquela pomba, que é o sinal do Espírito Santo de Deus. Então ele orava até na aparição pública, quando foi o batismo dele. Bom, tópico 3. Antes de decisões importantes. Olha, a necessidade, a importância de orarmos antes de tomarmos decisões importantes, de não pensarmos somente com a nossa mente física, né? Ou quem tenha estudo com as emoções, com os estudos, né, de psicologia, né, psicopedagogia, neurociência. Então devemos tomar decisões não apenas com a nossa capacidade, mas sim com a ajuda de Deus, né? Antes de decisões importantes, devemos orar a Deus. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Está aqui. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então Jesus ia tomar uma grande decisão, uma decisão importante, que era de escolher 12 apóstolos, né? 12 discípulos, e depois eles se tornaram apóstolos. Então, entre várias pessoas, ele escolheu, era decisão importante, porque já pensou? Ele chamar pessoas erradas? Até a chamada de Judas Iscariotes teve um propósito, porque ele veio à terra para entregar a sua vida em resgate da nossa alma, para que possamos ser salvos. Então, Judas, ele foi escolhido por Deus para ser um dos 12 apóstolos, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus, que era de entregar a vida dele na cruz do Calvário por nossos pecados. Né? Então, antes de decisões grandes, importantes. Outro tópico, após o trabalho. Lucas, capítulo 5, versículos 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem, chegavam até ele para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, após essa vinda de multidões, de muitas pessoas para serem curadas de enfermidades e para o ouvirem, porque ele era muito sábio, né? Ele tinha toda a sabedoria, porque ele era filho do Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas
amavam ouvi-lo, o que ele tinha para passar para essas multidões, para essas pessoas, e para serem curadas também, né? Para serem curadas, porque ele tinha todo o poder, tem todo o poder no céu e na terra, né? Então, após esse trabalho, né, de cura, de falar sobre a palavra de Deus, ele se retirava para lugares solitários e orava. Por quê? Agora aí, gente, eu vou usar a minha interpretação. Porque ele ia agradecer a Deus por tê-lo usado como instrumento de Deus para as pessoas que vinham ouvi-lo e serem curadas por ele. Então ele ia agradecer por ter sido instrumento, e ele ia também pedir a Deus força para que ele continuasse trabalhando para Deus, falando da palavra de Deus, curando, né? Curando as pessoas que precisavam de cura. Bom, outro tópico. A vida de oração do nosso Senhor Jesus Cristo por discípulos que estavam em perigo. Em Marcos capítulo 6, versículos 46 ao 48. Ele orava por discípulos que estavam em perigo. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco, porque os discípulos, ele subiu ao monte, e os discípulos entraram em um barco para passar para outra cidade, né? Tinha que passar por um mar, por um lago, por um rio, enfim. Então, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho, Jesus sozinho em terra, estava orando. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, bem de madrugada, né? Veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, passar à frente do barco. Então, ele orou nessa hora que ele estava no monte, estava vendo que o barco deles estava em grande dificuldade. Orava por seus discípulos. Os discípulos eram usados por Deus, mas eles também precisavam de oração, né? Precisavam da ajuda de Deus nesse momento tão difícil, que o barco deles ia afundar e todos iam perecer. Mas Jesus foi lá e acalmou o vento e o mar para que ele se acalmasse, né? Até o vento e o mar lhe obedecem, né? Outro tópico. Antes do seu sofrimento, antes de chegar o momento dele entregar a vida dele na cruz do Calvário, ele já sabia. Jesus, ele já sabia do passado, ele sabe do passado, do presente, do futuro. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, ele conhece todas as coisas, até o segredo do coração, da mente das pessoas, e é onipotente. Ele tem o poder para todas as coisas. Então, antes do seu sofrimento, ele sabia que ele tinha poder de recusar, mas ele entregou a si mesmo por vontade própria para o perdão dos nossos pecados. Em nosso lugar, na cruz do Calvário,
Aí ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, aquele cálice amargo que ele teria que tomar. Aí é uma comparação, né? É uma expressão idiomática, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não fosse assim, né? Ele teria que tomar, e tomou o cálice amargo. Ele foi pregado na cruz do Calvário por nós. Então, antes do seu sofrimento, ele orou. Quando nós sabemos que nós vamos passar por uma cirurgia, que nós vamos passar por alguma dificuldade, algum problema, oremos. Oremos, porque para Deus nos dá força, para Deus nos dar sabedoria, para Deus nos usar naquele momento e podermos agir conforme a vontade dEle. Outro tópico, ele orou por seus inimigos. Orou por seus inimigos. Caramba, orar por nossos amigos é uma coisa, orar por nossos inimigos, perdoar, né? Perdoar de verdade. Não é dizer, eu perdoei, esqueci, eu quero esquecer, acabou, esse problema acabou na minha vida. É uma coisa, mas perdoar de verdade, né? E desejar o bem àquela pessoa que praticou, que fez tantas coisas mais às nossas vidas, é muito difícil. Mas Jesus nos deu exemplo, que como ele fez, nós também devemos fazer. Ele orou por seus inimigos. Quando na cruz, ao ser pregado, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que estavam pregando na cruz do Calvário Deus, o Filho de Deus, que é Deus também, né? Deus Criador, Deus Salvador e Deus Espírito Santo Consolador. São três, mas é um Deus apenas, em três características, em três personalidades, cada um com sua personalidade, né? Cada um atua até hoje de uma forma. Mas Deus falou para os seus inimigos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Deus perdoou e também tirou do coração de Jesus, né, aquela, para ele nem ter mágoa daquelas pessoas. Então, aqui estão algumas. Se a gente ler a Bíblia mesmo, do início ao fim, a gente vai ver que a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é de oração, e tem muito mais tópicos do que esse, muito mais vezes que Jesus orou do que essas vezes, do que esses exemplos que eu partilhei com os irmãos. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade, em nome de Jesus.